Alô você, seja muito bem-vindos ao canal EBD na Veia. Você já se perguntou por que você sente a presença de Deus em um louvor e não consegue sentir a mesma coisa em um debate intelectual? Porque, no fundo, a parte mais vital do seu ser não está na sua mente nem no seu corpo? Existe um âmago, um centro de vida que foi corrompido. E se ele não for regenerado, sua adoração é vazia. Milhões de pessoas vão à igreja e acham que estão adorando a Deus, mas na verdade é que estão presas a rituais, a ritos e misticismos vazios. A Bíblia diz que o homem sem Deus tem seu espírito morto, incapaz de se conectar com o Criador. Como você pode servir a Deus se sua parte mais íntima está em ruínas espirituais? Nesta lição, de número 10, vamos mergulhar no que é o espírito humano, o âmago da nossa vida. Você vai aprender a diferença crucial entre espírito e alma, entender a morte espiritual causada pelo pecado e, mais importante, como a regeneração liberta essa parte de você para finalmente praticar a adoração em espírito e em verdade. Se você quer que a sua adoração passe do superficial para o profundo e verdadeiro, então fica comigo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esta aula, solta o play, porque hoje a gente vai pegar a palavra e buscar o novo nascimento do nosso espírito. Vamos, portanto, estudar a palavra de Deus. Alô você, que alegria iniciarmos a lição de número 10, Espírito, o âmago da vida humana. E nós vamos direto, para o nosso texto bíblico. E o nosso texto é um texto muito interessante, porque ele trata exatamente o que está escrito em Zacarias capítulo 12, verso 1. Observe, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Já aqui no nosso texto áureo, nós já temos a certeza da nossa origem. Nós fomos criados por Deus. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. O homem é um ser espiritual também. Nossa querida verdade prática nos diz o seguinte: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Glória a Deus. A nossa verdade prática é a nossa tese, né? É uma certeza de que nós estamos, sim, e somos criados ser espiritual. Nós temos uma vida espiritual. E aqui, meus amados irmãos, na nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo de número 12, os versículos, Gênesis capítulo 2, verso 7, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, e Zacarias capítulo 12, verso 1, e João 4, 24. Glória a Deus. Vamos pegar aqui a nossa lição para fazer essa leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Que maravilha! Estamos estudando efetivamente esta lição. Tem muito a ver com a nossa vida e que se refere diretamente, ao nosso espírito, que nos conecta a Deus. É através do espírito, Os seres humanos, os ateus, eles querem excluir, querem neutralizar, mas é uma necessidade muito grande na vida e na alma de uma pessoa, porque ela tem um espírito e precisa se conectar a Deus. Vamos, portanto, à nossa leitura bíblica em classe, que estão nesses livros, Gênesis, Eclesiastes, Zacarias e João. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Zacarias capítulo 12, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. João capítulo 4, verso 24, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em
verdade. Glória a Deus, que maravilha! E aí, meus amados irmãos, nós estamos na nossa introdução. Já estudamos a respeito do corpo, né? E já estudamos também a respeito da alma. Agora chegamos à parte mais íntima do nosso ser, o espírito. O espírito é a fração divina que nos capacita para a comunhão com Deus. É por ele que a nossa adoração se torna real, a nossa santificação se torna possível e a nossa vida ganha o seu verdadeiro sentido. Glória a Deus por isso. Essa nossa introdução ela é muito importante porque estamos conectando você ao assunto desta lição, que é muito maravilhoso. E, portanto, esse trimestre estamos estudando a tricotomia do homem. É muito importante, né? Porque aprendemos mais, e quando mais você conhece a si mesmo, mais você se compreende como pessoa. Glória a Deus por isso. Vamos para a divisão da nossa lição, como está dividida, né? No primeiro tópico, o sopro divino, a concessão do Espírito, que está subdividido em evidentemente, em três subtópicos, né? Conceito de vontade, o significado do Espírito e a tênue divisão. No segundo tópico, nós temos Espírito, pecado e santificação. Pecados do Espírito, raízes do pecado e vencendo o pecado. No terceiro e último tópico, nós temos regeneração e adoração, o novo nascimento, em espírito e em verdade, e seu espírito quebrantado. Vai ser o nosso último tópico. Agora, objetivos da nossa lição. Objetivo número 1, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus, como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. No nosso segundo ponto, no ponto 2, nós temos que enfatizar, o objetivo é enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. E no nosso terceiro ponto, nós temos o objetivo de mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Então, no nosso primeiro tópico, nós temos o sopro divino, a concessão do Espírito. E aí, nas imagens, você percebe, né, um corpo, né, deitado no pó e vindo o sopro de vida. Aí, feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano, estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. A matéria recebeu vida espiritual, consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é, evidentemente, a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. Esta é a parte. E a palavra hebraica, né, para o espírito, né, e aí a gente vamos partir para o conceito de fato, né, da palavra em si, né, ao ponto 1, que é o espírito humano. O espírito é o fôlego da vida, né? É como está diretamente dividida a nossa lição. E observe, o espírito, que é ruar em hebraico, é o sopro de vida que Deus soprou no homem. Ele foi dado diretamente pelo Criador. Isso significa que o espírito é a parte de você que só tem propósito se estiver conectado a Deus. Esse aqui é um ponto que muitas pessoas não evangélicas precisam entender, as pessoas ainda não evangélicas. Esse aqui é o grande diferencial da vida de um cristão e da vida de uma pessoa que ainda não é evangélica, que ainda não conhece a Deus na sua essência, na sua capacidade. Porque, veja bem, por mais que ele tente preencher o lugar de Deus, jamais o Espírito irá se alimentar das coisas materiais, da luxúria,
do pecado. O espírito não se alimenta disso. O espírito precisa de Deus. E é uma coisa tão real, irmãos, que quando nós estamos falando de Deus, do Senhor, para as pessoas não evangélicas, elas se sentem como se eles precisam aprender mais isso, porque nós estamos falando daquilo que o espírito dela precisa, que é Deus. E nós, como cristãos, também precisamos de Deus, por isso que nós buscamos a Deus, por isso que nós adoramos a Deus, porque o nosso espírito também precisa estar em contato com Deus. A religião cristã é uma religião de comunhão. Você precisa ter comunhão com Deus e comunhão com seus irmãos. Primeiramente, comunhão com Deus, tá? Porque a comunhão com Deus é que fortalece o seu espírito. Vamos para o nosso segundo tópico, né? Porque é muito característico e importante que destaquemos ponto a ponto. Aqui no nosso segundo tópico, nós temos a singularidade do espírito, né? O espírito é singular. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais. Componentes imateriais distintos. Zacarias capítulo 12, verso 1 diz que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Essa singularidade, né, é a distinção entre o espírito e a alma. E é muito importante que destaquemos isso aqui, porque, embora conectados, há distinção. A alma, que é o psique, é a sede das emoções, da vontade e do intelecto. É o que nos faz o que nos faz sermos quem somos. Já o espírito, que é pneuma, é a faculdade que nos capacita a ter comunhão com Deus. Um é o centro da personalidade, o outro o centro da vida espiritual. Por isso aí o destaque da singularidade do espírito. O espírito é singular em relação à alma. Alma e espírito são coisas distintas, são partes imateriais distintas. E como nós destacamos, né, nesse texto, como em outros, Ruan, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais. Da mesma sorte, em diversas passagens, Nefesh, que é alma, é tomada pelo todo imaterial. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, né, 1.3, né, que é a tênue divisão. No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e Hebreus 4, 12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinônica. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo do nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Observe que o espírito, né, é a antena que nos liga a Deus. E é por meio dele que o homem consegue conhecer e se relacionar com o Criador. É o centro da vida espiritual, onde nasce a nossa adoração genuína. Então vamos para a sinopse, que é a síntese do primeiro tópico, né? Concluímos nesse primeiro tópico o seguinte: Deus concedeu ao ser humano o fôlego da vida, tornando um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Glória a Deus. Vamos então para o nosso segundo tópico, que é espírito, pecado e santificação. Bom, pecados do espírito. E aí a gente começa, né, passando para o ponto
em que nós estamos estudando, né, que é, evidentemente, pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos, mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Meu Deus, que Deus nos guarde, né? Porque ao estudarmos os pecados do espírito, precisamos destacar algumas coisas. O pecado não causou só a morte física, ele causou primeiro a morte espiritual. O espírito separado da vida se tornou morto em ofensas e pecados. Essa morte é o que leva à corrupção da alma e do corpo. E é importante que nós destaquemos que há diferença entre os pecados do corpo e os pecados do espírito. Raízes do pecado. Raízes do pecado. É no imaterial que a Bíblia, né? É no imaterial que a Bíblia, ela geralmente chama de coração, né? A Bíblia chama de coração que o pecado fica enraizado. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. A falta desta impressão ou dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Observe que as raízes do pecado acabam escravizando o homem, porque sem o Espírito de Deus o homem está escravizado. Ele vive segundo a carne, dominado pela sua natureza caída, e o resultado é que não pode agradar a Deus. Sua parte mais íntima está em cativeiro. Ele passa a ter uma prisão interna. Aí nós vamos para o nosso segundo tópico, né? O terceiro tópico, que é muito significativo no que diz respeito da teoria à prática. Observe, a força do pecado, arraigado em nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Glória a Deus por isso. Somos sim dependentes. E como somos dependentes, né? Nesse terceiro tópico, né, da teoria à prática, a solução é o novo nascimento. Exatamente, Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. A regeneração é o ato do Espírito Santo que devolve a vida ao nosso espírito, nos capacitando a viver a vida espiritual. E aí, na síntese do nosso segundo tópico, nós temos o seguinte: o pecado pode enraizar-se no espírito e a verdadeira santificação começa no interior, pela ação transformadora da graça de Deus. Agora, nosso terceiro e último tópico, regeneração e adoração, porque é muito importante. Chegamos então ao nosso terceiro tópico, regeneração e adoração. O novo nascimento. Veja bem, a vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento. Ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. Esse novo nascimento é a condição primeira para que o homem possa entrar no reino dos céus. E aí nós começamos a entender o seguinte: quando nós estamos analisando esse nosso terceiro tópico, né, que é regeneração e adoração, nós começamos, meus amados irmãos, a pensar o seguinte, né, referente a esse tópico, né? Espírito, o Espírito é quem nos regenera. E quando nós estamos trabalhando esse assunto, regeneração e adoração, precisamos passar pelo novo nascimento que Jesus ensinou. Sem novo nascimento não tem regeneração, ok? O novo nascimento faz parte de nós em uma nova criação.
É uma mudança radical. O Espírito Santo vivifica o nosso espírito, nos tirando da morte e nos colocando em Cristo. A nossa verdade prática se cumpre aqui. O Espírito ganha vida, liberta a alma e dirige o corpo para a santificação. Glória a Deus por isso. Agora, no nosso segundo tópico, nós temos, no nosso segundo subtópico, em espírito e em verdade. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismo, mas em uma comunhão com Deus, segundo as Escrituras. Aqui nós temos o exemplo clássico daquela conversa maravilhosa que Jesus teve com a mulher samaritana. E ela faz uma pergunta sobre o Monte Gerizim, né? E aí a gente tem em espírito e em verdade a expressão. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. O ponto central de tudo é a adoração. O que Jesus disse à samaritana? Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. A adoração verdadeira não é sobre o lugar, é sobre o espírito. É sobre sinceridade, humildade e alinhamento com a verdade bíblica, né? Isso é ser em espírito e em verdade. E no nosso terceiro tópico, né? Terceiro 3.3, um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despedido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou à samaritana, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. E aí nós chegamos a esse espírito quebrantado, né? Sempre, e essa é a regra, a adoração autêntica nasce de um espírito quebrantado. Deus não se impressiona com rituais vazios nem com volume, mas com a humildade de um coração que se curva diante dele, consciente do seu pecado. O verdadeiro pentecostalismo clássico sempre buscou a simplicidade e o quebrantamento bíblico. E a nossa sinopse, e portanto o nosso resumo do nosso terceiro tópico é: a regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica, que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. E aqui nós estamos chegando à nossa conclusão, e eu aproveito para pedir a você, mais uma vez, por favor, irmão, a mão não vai cair, o dedo não vai cair também, né? Dá um like, ok? Aperta aí no gostei, pelo amor de God, tá bom? Pelo amor de Deus, nos ajude, tá? Se inscreve no canal e aperta o sininho para que a proporção que cada vídeo que seja, né, evidentemente produzido aqui, você possa estar aí recebendo uma notificação de que tem vídeo novo. Bom, e você que ainda não conhece o Chile, a oportunidade é agora, tá? Através da Travel, agência de viagens, você pode conhecer o Chile. É uma experiência maravilhosa, tá? E nós teremos mais informações breve teremos mais informações sobre a viagem a Israel, viagem à Terra Santa, tá? Estamos trabalhando para isso. Você é o nosso convidado em nome do Senhor Jesus. Voltando, portanto, para a nossa conclusão, o âmago da vida humana, o espírito, nos foi dada por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Alô você! A lição de hoje nos mostrou algo bem interessante e é preciso a gente sempre destacar aqui. O espírito é o âmago da alma.
da nossa vida. É por meio dele que Deus nos alcança. O pecado matou essa conexão, mas o novo nascimento a restaurou. A nossa maior responsabilidade é manter nosso espírito vivificado, quebrantado e submisso à palavra de Deus. Que o Senhor, através do seu Espírito, nos conduza a uma verdadeira adoração pura e em verdade. Obrigado por acompanhar mais uma aula do canal EBD na Veia. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.